Uma boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos, possamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus em agradecimento por mais essa oportunidade que temos de nos esclarecer, pedindo ao alto, aos nossos espíritos protetores que nos iluminem a todos aqueles que estão necessitados, por aqueles que estão aflitos, doentes, por aqueles todos que passam por provas e expiações no nosso planeta Terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações e livra-nos de todo o mal. Permita, Senhor, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos ver um texto do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. É da segunda parte do capítulo 2, é na parte dos espíritos felizes. Aqui nessa parte do livro existem vários relatos de espíritos que desencarnaram e se encontram felizes na espiritualidade. Vamos ver hoje o caso do Dr. Demeur. Demeur era um médico homeopata muito considerado em Albi, na cidade, que ele vivia. O seu caráter e o seu saber lhe haviam conquistado a estima e a veneração dos seus concidadãos. Sua bondade e sua caridade eram inesgotáveis. Malgrado sua avançada idade, não sentia fadiga quando se tratava de dispensar os seus cuidados a pobres doentes. O pagamento de suas visitas era o que menos lhe importava. Ele se considerava menos incomodado pelos infelizes do que pelos clientes que sabia poderem pagá-lo. E isto porque, dizia ele, estes últimos podiam sempre, na falta dele, procurar outro médico. Aos infelizes, ele não somente dava receitas e remédios sem cobrar, mas frequentemente acrescentava o necessário para suprir as suas necessidades materiais, o que às vezes é o mais eficaz dos medicamentos. Demeur havia abraçado com ardor a doutrina espírita, na qual encontrava a chave dos mais graves problemas que havia inutilmente procurado na ciência e na filosofia. Seu espírito profundo e investigador compreendeu imediatamente todo o alcance da doutrina, de que se tornou um dos mais zelosos propagadores. Relações da mais viva e mútua simpatia estabeleceram-se entre nós por meio da correspondência, quer dizer, entre ele e Allan Kardec. Se correspondiam. Soubemos da sua morte a 30 de janeiro. Nosso primeiro pensamento foi o de obtermos uma conversação com ele. Eis a comunicação que nos deu no mesmo dia. Aqui é Kardec relatando, não podemos esquecer disso, Eis-me aqui, ele fala, através da comunicação. Eis-me aqui, prometi a mim mesmo, quando vivo, que ao morrer viria, se me fosse possível, apertar a mão do meu querido mestre e amigo, Sr. Allan Kardec. A morte deixou a minha alma nesse pesado sono que chamamos letargia, mas o meu pensamento velava. Sacudi esse torpor funesto que prolonga a perturbação de após morte e me despertei.
fazendo de um salto a travessia. Como sou feliz! Não estou mais enfermo nem velho. Meu corpo era apenas uma vestimenta necessária. Sou jovem e belo, dessa eterna beleza juvenil dos espíritos, em que as rugas jamais assinalam o rosto e os cabelos não embranquecem com o passar do tempo. Estou leve como o pássaro que atravessa em rápido voo o horizonte de vosso céu nebuloso. E admiro, contemplo, bendigo e me inclino, átomo que sou, ante a grandeza, a sabedoria e a ciência do nosso Criador, ante as maravilhas que me cercam. Estou feliz, estou na glória, ó. Quem poderá jamais traduzir as esplêndidas belezas da terra dos eleitos, os céus, os mundos, os sóis e seu papel no grande concurso da harmonia universal? Pois bem, eu tentarei, ó meu mestre, vou fazer o estudo e virei depositar aos vossos pés, a homenagem dos meus trabalhos de espírito, que desde já vos dedico. Até breve. Demur. Aí tem mais duas comunicações seguintes que foram dadas no dia 1º e no dia 2 de fevereiro. Vejam que ele desencarnou no dia final de janeiro, né? Dia 25 de janeiro. E já no dia 30 de janeiro ele já deu uma comunicação, e agora no dia 1º e no dia 2 de fevereiro também, outras comunicações, ali no grupo de Allan Kardec, no grupo de estudos do Espiritismo, né? Então ele fala assim: meu bom amigo, tenho confiança em nós e bastante coragem. Essa crise, embora fatigante e dolorosa, não será longa. Isso, não, desculpe, perdi aqui o texto. Vou retomar. Meu bom amigo, tenha confiança em nós e bastante coragem. Essa crise, embora fatigante e dolorosa, não será longa. Com os tratamentos prescritos, poderás logo, segundo desejas, completar a obra que é o principal objetivo da tua existência. Sou eu quem estou sempre aqui, ao teu lado, com o Espírito da Verdade, que me permite falar em seu nome, com o último dos teus amigos que chegou ao mundo dos espíritos. Eles me fazem as honras da recepção. Caro mestre, como sou feliz de haver morrido a tempo de estar com eles neste momento. Se eu tivesse morrido mais cedo, talvez tivesse podido evitar essa crise que não previa. Era tão recente a minha desencarnação que não pude ocupar-me de outras coisas além do problema espiritual. Mas agora velarei por ti, caro mestre. Sou o teu irmão e amigo que se sente feliz de ser espírito para estar ao teu lado, cuidando da tua doença. Conheces o provérbio: ajuda-te e o céu te ajudará. Ajuda, pois, os bons espíritos nos seus cuidados contigo, seguindo rigorosamente as suas prescrições. Está muito quente aqui. Este carvão é fatigante. Enquanto estás doente, não acendas mais o carvão. Ele aumenta a tua opressão. Os gases que desprende são deletérios. Teu amigo Demur. Aqui ele já vemos que ele, ao desencarnar, ele já se juntou ao grupo que estava ali orientando Kardec. Ele menciona aqui o Espírito da Verdade, né? Então ele já foi recebido por esse grupo que estava ali auxiliando Kardec. Imediatamente ele já passou a auxiliar também. E aqui ele menciona algumas condições físicas de Kardec, que já estava fatigado ali pelo trabalho, que ele estava trabalhando muito nas obras, né, do Espiritismo, no estudo do Espiritismo, e ele estava sentindo isso no físico, no corpo físico. Por isso que ele menciona aqui
da fadiga que Kardec estava sentindo para ele se cuidar, e que ele, como médico, em espírito, ele cuidaria também do Kardec. Aí vemos uma outra mensagem seguinte. Sou eu, Demur, o amigo do Sr. Kardec. Venho dizer-lhe que estava junto dele quando lhe sobreveio o acidente que poderia ter sido funesto, sem a intervenção eficaz para a qual tive a felicidade de contribuir. Segundo as minhas observações e as informações colhidas em boa fonte, parece-me que, quanto mais cedo se der a sua desencarnação, mais cedo poderá se dar também a reencarnação que lhe permitirá acabar a sua obra. Entretanto, é necessário que ele dê, antes de partir, a derradeira mão nas obras que devem completar a teoria doutrinária de que foi iniciador, e será culpável de suicídio se contribuir, por excesso de trabalho, para o aniquilamento do seu organismo, que o ameaça de uma partida súbita para o nosso mundo. Não se deve temer dizer-lhe toda a verdade, para que tome as suas providências e siga à risca as nossas prescrições. Demur. Então aqui vemos que ele estava orientando Kardec sobre o excesso de trabalho, sobre o risco que ele estava correndo da saúde, do problema de saúde, pelo excesso de trabalho. E que se desencarnar por excesso de trabalho, comprometendo o corpo físico, será considerado também um suicídio. Um suicídio ali involuntário, mas não deixa de ser um suicídio. Vejam só que interessante, né? Mesmo tudo tem que ser feito de maneira equilibrada. Mesmo esses estudos que Kardec estava fazendo da codificação da doutrina espírita, ele tinha que, em alguns momentos, parar para descanso, para refazer ali o seu físico, e não sentir ali uma exaustão muito grande, que poderia comprometer, além de comprometer o trabalho, comprometer também parte da sua encarnação, né? Que interessante. E eles estavam ali dando suporte para que ele tivesse esse equilíbrio. Então, e uma participação tão imediata assim após o desencarne, trata-se aqui de um espírito já com uma evolução grande, né? Senão ele não faria parte ali do grupo que estava acompanhando o Kardec na codificação. Então vemos que foi um médico que trabalhava em favor dos menos favorecidos, né? O prazer dele era atender os menos favorecidos, e já tinha nele, né, na conquista desse espírito, a sua evolução. Que possamos tirar aí desse texto, dessas mensagens, ensinamentos para as nossas vidas, fazermos ali o que melhor pudermos, com boa vontade, sempre buscando atender às necessidades do nosso próximo de alguma maneira, né? Isso que vai nos dar depois uma condição melhor no desencarne, na volta, no retorno ao mundo espiritual. Ficamos por aqui hoje, possamos refletir sobre essa mensagem tão interessante, tão rica para nós. Tenham todos uma boa semana, fiquem todos em paz, que Deus abençoe. Uma boa noite a todos vocês. Nós trouxemos hoje um tema muito relevante e que faz parte do processo de vida eterna de todos nós. É sobre os anjos da guarda e os espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Mas antes disso, vamos a uma questão importante. Será que todos nós somos médiuns?
E a resposta do Livro dos Médiuns, no capítulo 14, questão 159, vai dizer: toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Então nós vamos perceber que a mediunidade é uma faculdade natural, orgânica e espontânea, que permite esse intercâmbio entre o plano espiritual e o material. Ela pode ser ostensiva, quando a pessoa se comprometeu antes de reencarnar, que viria com ela para assumir trabalhos necessários ao seu adiantamento. E esse compromisso assumido, na maior parte das vezes, serve para a pessoa resgatar faltas do passado e de uma maneira muito mais acelerada. Mas como a mediunidade é uma faculdade inerente ao espírito, podemos compreender que mesmo não a possuindo de forma ostensiva, ou seja, uma mediunidade de trabalho, nós poderemos possuí-la de forma natural, o que explica o porquê de todos nós sermos intuídos nesse intercâmbio com nossos anjos guardiães, espíritos protetores, familiares, mas também com aqueles que não desejam o nosso progresso, porque todos nós somos médiuns. Por isso, orai e vigiai em todos os momentos da nossa vida, das nossas rotinas diárias, enfim, sempre. Paulo de Tarso, em Hebreus 12, afirma que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Bom, acredito que a partir desses esclarecimentos não haja dúvida sobre nós, médiuns de trabalho ou não, ouvirmos em nosso próprio pensamento as sugestões, quer seja de nosso anjo guardião, espíritos familiares e também dos que desejam a nossa queda. Vai depender, portanto, da nossa sintonia, daquilo que nos dispusermos a ouvir ou acatar. Agora, poderemos fazer uma diferenciação entre anjo guardião e os demais espíritos simpáticos e familiares que nos acompanham. Primeiro, o anjo guardião. Como todos nós, ele foi criado simples e ignorante, mas através de diversas encarnações, experiências vividas, esforço próprio, ele foi galgando degraus e conquistou uma ordem mais elevada. Assim, ele é sempre superior ao seu protegido, em moral e em sabedoria. Ele vai acompanhar o espírito encarnado sob sua responsabilidade desde o nascimento até o seu desencarne. E isso pode se prolongar da vida espiritual até outras encarnações. Importante, ele nunca irá interferir em nosso livre-arbítrio. Agora, sobre os espíritos simpáticos. Eles se ligam a nós por uma simpatia, por uma identidade de gostos, de preferências, em resumo, pela nossa moral. Se regularmente temos bons pensamentos, ligações com o bem, o belo, então iremos atrair esses espíritos que são afins aos nossos gostos. Outros de categoria diferente também poderão ser simpáticos a nós, se cultivarmos maus pensamentos e atitudes equivocadas. Então, aqui no caso, eles estão dizendo o seguinte, que
Se tivermos maus pensamentos, poderemos também atrair por simpatia esses espíritos que ainda estão equivocados. Agora, sobre os espíritos familiares, André Luiz, ele vai definir no seguinte trecho do livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 33, o seguinte: importa reconhecer nos espíritos familiares que nos protegem grandes e respeitáveis heróis do bem, mas ainda regularmente distanciados da angelitude eterna. Naturalmente, avançam em linhas enobrecidas, em planos elevados. Todavia, ainda sentem inclinações e paixões particulares no rumo da universalização de sentimentos. Então, como vimos, o nosso espírito protetor ou anjo guardião é o principal responsável pela nossa condução aqui, mas sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. E na Revista Espírita de janeiro de 1859, há uma comunicação feita por São Luís e Santo Agostinho, através do Sr. L., um dos médiuns da Sociedade Espírita Parisiense. Essa comunicação ela foi publicada também no Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 9, em resposta à questão 495 de Kardec. Então vamos à leitura dessa questão e à comunicação desses espíritos. Kardec vai perguntar então: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar esse rebelde aos conselhos? E a resposta: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Não o abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. É uma doutrina esta dos anjos guardiães que, pelo seu encanto e doçura, deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais estarão convosco, nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ah, se conhecesseis bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar. Não te aconselhei isso? Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade?
Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos guardiães. Estabelecei entre eles e vós uma terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem! De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias pré-concebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós não é, e não obstante viver em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido pelo qual vela, como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens. Médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão, qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não vos imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo a que Deus vos impõe. Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para as repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantassem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna? Depois dessa comunicação, aí vem o comentário de Kardec. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiães. A velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o pai velar pelo filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Que motivo de espanto haverá, então, em que os espíritos possam de um outro mundo guiar os que, habitantes da terra, eles tomaram sob sua proteção, uma vez que para eles a distância que vai de um mundo a outro é menor do que a que nesse planeta separa os continentes. Não dispõem, além disso, do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários,
veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós o da transmissão do som? Bom, depois dessas exposições que foram descritas acima, tenhamos em mente os dias de hoje, os acontecimentos dolorosos que nos alcançam, desemprego, fome, perda de entes queridos, depressão, suicídio, insegurança, falta de fé. Agora sim, é a hora do testemunho, quando todos nós temos a oportunidade de provar a nossa fé. Sabemos que providências estão sendo tomadas para que sejam amenizadas as nossas lutas. Mas pouco sabemos a respeito dos caminhos que teremos ainda que percorrer para a nossa própria regeneração e a do planeta também. O essencial a todos nós nesse momento é saber que não estamos sozinhos, que não estamos abandonados nessa encarnação, como foi dito acima. Vamos então agora a uma reflexão. Lembremos de um determinado período dessa nossa existência em que passamos por momentos muito difíceis. Parecia que nunca iríamos conseguir superar aquela dor, aquele momento. Com certeza todos nós tivemos algum momento como esse. E hoje, ao olharmos para trás, percebemos que vencemos, que aquilo ali ficou no passado. E como conseguirmos isso? Sozinhos? Não. Ao nosso lado estava aquele velho amigo, nosso anjo guardião. Ele estava ao nosso lado e sob o comando de Deus. Portanto, tenhamos a certeza desse amparo nos dias de hoje também. Lá na frente enxergaremos a presença desse amigo ao nosso lado nos dias de hoje. Lembremos de Jesus em João capítulo 16, versículo 33, quando ele vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.